lá! Hoje a gente vai voltar para um momento chave da história. Um momento em que duas nações, que não podiam ser mais diferentes, encararam um mesmíssimo desafio, a modernidade. A gente está falando de 1868, Japão e Brasil. Cada um numa encruzilhada, sabe? E as escolhas que eles fizeram ali, bom, elas acabaram traçando o caminho que seguiriam por mais de um século. Então, vamos lá. A grande questão aqui. O que realmente moveu o Japão e o Brasil naquela época era essa. Como se tornar uma nação moderna? Pensa só no cenário. De um lado, o Japão, uma ilha que estava saindo de séculos de isolamento de um sistema feudal. Do outro lado do mundo, o Brasil, um império gigantesco, agrário. E os dois, cada um do seu jeito, precisavam descobrir como não só sobreviver, mas prosperar no mundo que, bem, estava virando de cabeça para baixo. E essa linha do tempo aqui, ela coloca tudo em perspectiva. Olha só, 1853, os famosos navios negros do Comodoro Perry chegam no Japão. Isso foi um choque de realidade, sabe? Acabou com o isolamento e criou um senso de urgência que antes simplesmente não existia. Aí, pula para 1868. O Japão dá o pontapé inicial numa verdadeira revolução, vinda de cima. No mesmíssimo ano, o Brasil, lá com Dom Pedro II, faz uma aposta diferente, a estabilidade. Manter a ordem social, a economia, tudo como estava. E o mais impressionante, em apenas 10 anos, as consequências dessas duas escolhas já estavam bem claras. Ok, vamos primeiro para o Japão. O caminho que eles escolheram foi uma verdadeira corrida contra o tempo. Foi uma decisão movida por um senso de urgência, quase de pânico, dá para dizer. A elite japonesa olhou para o lado, viu a ameaça do imperialismo ocidental batendo na porta e chegou a uma conclusão bem direta. Ou a gente se torna tão forte quanto eles e rápido, ou a gente vai ser engolido. Pois é. E o ponto aqui é fundamental. A restauração Meiji não foi só uma troca de governo. Longe disso. Foi uma reinvenção completa do país. A volta do imperador ao poder tinha um peso simbólico enorme, claro, mas o objetivo por trás era super prático. Era sobre centralizar o poder, acabar com aquele sistema feudal antigo e construir do zero um Estado forte, unificado, um Estado que conseguisse bater de frente com as potências estrangeiras. E eles não foram no improviso, não. Os líderes do Japão tinham um plano, uma receita de bolo bem clara, com 4 passos. Primeiro, centralizar o poder, chega de feudos. Segundo, aprender com o Ocidente, manda a gente pra lá ver como eles fazem. Terceiro, industrializar o país. E o quarto passo, esse talvez tenha sido o pulo do gato. Usar a educação para criar um cidadão japonês totalmente novo. E essa frase, ardendo de entusiasmo pela reforma, nossa, ela resume perfeitamente o espírito da época. Imagina só, a missão Iwakura passou quase 2 anos viajando pelo mundo. O objetivo oficial, que era renegociar uns tratados, não deu certo. Mas eles voltaram para casa com uma coisa muito mais valiosa. A certeza absoluta de que o Japão precisava virar o jogo, se transformar da água para o vinho, para poder sobreviver. Agora, vamos cruzar o planeta e aterrissar no Brasil. Aqui, a história foi outra, completamente diferente. O Brasil não sentia aquela mesma pressão externa que apavorava o Japão. Então, a preocupação da elite brasileira era outra. O foco era manter a ordem dentro de casa. E olha só que interessante essa comparação. É aqui que a gente entende tudo. O contraste de objetivos é gritante e explica todo o resto. O Japão, focado no futuro, em construir poder. O Brasil, focado no presente, em preservar uma estrutura que já existia. Uma estrutura baseada na terra e, claro, na mão de obra escravizada. Então, enquanto o Japão fazia uma revolução, a elite brasileira focava em manter tudo como estava, preservar o status quo. Para eles, a industrialização era uma ameaça. Afinal, poderia abalar o poder dos grandes proprietários de terra. E educação para o povo? Nossa, isso era visto como algo perigoso. Por isso, o investimento em educação era mínimo. E o pouco que tinha era só para formar os filhos da elite, a galera que ia continuar no poder. Para a gente entender de verdade o sucesso japonês, a gente precisa olhar para a arma secreta deles, a ferramenta mais poderosa que eles tinham, o Sistema Nacional de Educação. Os líderes da era Meiji sacaram uma coisa genial. Não dá para construir um Estado moderno sem antes construir um cidadão moderno. E é importante dizer, o Japão não partiu do zero, não. Olha esse número. 45% dos homens já eram alfabetizados antes da reforma. Isso é um índice comparável ao da França e da Inglaterra na época. Ou seja, eles já tinham uma base muito sólida, uma vantagem gigantesca para começar a construir o sistema de educação nacional deles. E esse documento, o Edito Imperial sobre a Educação,
Se tornou a espinha dorsal de tudo. Era basicamente um manual de instruções para formar a cabeça de cada criança japonesa. Não era só sobre aprender a ler e escrever, entende? O objetivo era instalar um conjunto de valores muito específico, valores que iam servir direitinho aos objetivos do novo Estado. Essa parte do texto aqui, ela vai direto ao ponto. A mensagem central era essa: o propósito maior de uma pessoa era servir ao Estado e ao imperador. Eles pegaram aquela ideia de lealdade à família, que já era muito forte, e expandiram. Agora, a lealdade máxima era para com a nação inteira, representada pela figura quase divina do imperador. Então, esses valores, piedade, adoração ao imperador, serviço ao Estado, obediência, tudo isso foi ensinado de forma sistemática para cada aluno. O objetivo? Criar uma população leal, disciplinada, unificada, prontinha para o que o novo Estado moderno precisasse. As escolas se tornaram literalmente fábricas de patriotismo, produzindo os cidadãos e os soldados que a nova nação exigia. Beleza, a gente viu os dois caminhos. E aí, no final das contas, qual foi o resultado disso tudo? Bom, as decisões tomadas lá em 1868 colocaram o Japão e o Brasil em trilhas totalmente diferentes. E, como era de se esperar, os destinos também foram bem distintos. Essa tabela aqui é como se fosse o placar do jogo, deixa tudo bem claro. O Japão apostou todas as fichas na modernização industrial e na educação para todo mundo, pensando em fortalecer o Estado. Já o Brasil, bem, o Brasil apostou na estabilidade, em manter a elite no poder e economia agrária, o que acabou atrasando a industrialização. E no fim do dia, a gente vê que isso não era só uma discussão teórica, sabe? Foram decisões muito concretas, que de fato moldaram o futuro dos dois países. Pensa que, no comecinho do século XX, o Japão já era uma potência militar forte o suficiente para vencer a Rússia numa guerra. Enquanto isso, o Brasil continuava sendo uma economia essencialmente agrária e exportadora. Isso tudo leva a gente a uma pergunta bem forte, né? Que parte do destino de uma nação é decidida dentro de uma sala de aula? E olhando para as histórias do Japão e do Brasil, a resposta parece ser quase tudo. As escolhas sobre quem vai ser educado e, principalmente, para que vai ser educado, podem acabar definindo o futuro de um país inteiro por gerações e gerações.